cumprimentar também quem está nesse momento impossibilitado de estar aqui nessa festa presencialmente. Que você não perca nenhum instante do que nós vamos nessa noite expor aqui. Veja que eu não falei pregar, eu falei em uma exposição da palavra de Deus, amém? Por isso que foi anunciado a todos vocês que hoje à noite, mesmo sendo uma noite de celebração, culto, festivo, mas hoje é uma noite especial, onde nós vamos ministrar uma mini aula do Rema Brasil, amém, queridos? E já adiantando para vocês, eu queria que você tivesse toda a sua atenção voltada para o que nós vamos expor, porque pode ser que por um segundo a sua atenção distraia-se e aí você perde o melhor, perde o entendimento, a compreensão, porque não adianta apenas a gente dizer, eu até já conheço, já sei, já ouvi essa frase, essa palavra, conheço esse versículo, mas se você não entende ele, então não valeu de nada, amém? Eu já principio dizendo para vocês, irmão, da importância que todos nós cristãos temos que dar ao ensino da palavra de Deus. Os cultos têm seu lugar, o testemunho tem o seu lugar, mas o ensino ele é fundamental. Nós nunca, mas nunca deveríamos deixar, por exemplo, de ouvir mais, aprender mais sobre a palavra de Deus, e principalmente quando se tem uma igreja que tem uma escola bíblica dominical. Eu não sei se você sabe, mas a escola bíblica dominical foi a primeira escola criada para se aprender a ler e a escrever. Começou em uma igreja, amém, queridos? Então, aqui nesse lugar, hoje à noite, nós vamos aprender sobre a palavra do Senhor, e eu gostaria muito, repito, que você tivesse toda a sua atenção voltada para o que vamos fazer. O ensino é tão importante, é tão fundamental, que a nossa Bíblia relata algumas coisas assim, bem, vamos dizer, curiosas. Vou chamar de curioso. Exemplo, quando Jesus Cristo foi preso no Getsêmani, e aqueles guardas do templo vieram prendê-lo, Jesus disse assim: vocês não estão percebendo nada, não? Com aqueles guardas que vieram prendê-lo. Jesus disse assim: olha, eu estive com vocês no templo todos os dias ensinando, e vocês não puderam pôr a mão em mim. Na hora que aqueles guardas colocaram as mãos em Jesus, a Bíblia relata em Mateus que eles caíram. O poder era tão grande sobre Cristo, a autoridade que estava sobre ele era tão extraordinária, que os homens, ao tocá-lo, só com a voz de Jesus dizer assim, sou eu, eles caíram em terra. Depois, quando eles se levantaram, Jesus fez essa observação: vem cá, vocês não estão percebendo nada, não? Eu estive com vocês no templo todos os dias ensinando, vocês nunca me tocaram. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ensinou por aproximadamente 3 anos e meio. E ele disse, eu nunca faltei uma aula. Eu fui o professor que nunca faltei uma aula, 3 anos e meio. Por que isso? E isso Jesus estava nos mostrando a importância de se aprender por meio do ensino. Amém, queridos? Nós mandamos nossas crianças para a escola, insistimos com eles. A criança chora, papai, mamãe não queria ir hoje não, eu estou tossindo, estou dodói. Não tem isso não, vai tomar remedinho, mas você vai. Por quê? Porque sabemos que o que se aprende por meio do ensino é para a vida toda. Amém, queridos? Não é diferente com a palavra de Deus, ok? No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versos 13, a Bíblia vai dizer para nós assim, que Jesus, depois de ter descido do monte, ele chamou para próximo de si aqueles que ele mesmo quis, e eles vieram, e aí a Bíblia diz, então ele designou estes 12 para conviverem com ele. E só depois, diz assim, depois ele os enviou a curar e a expulsar demônio. Mas a ordem das coisas foi essa: Jesus chamou alguns,
Eles acreditaram, deram crédito àquele chamado, e aí a Bíblia diz que Jesus os chama, pastor, apenas para eles conviverem com Jesus. Isso não é apenas uma coisa simples, conviver, era conhecê-lo na intimidade, mais de perto. A minha mãe normalmente dizia que se você quer conhecer alguém, coma sal com ela, né, seu Geraldo? Você quer conhecer alguém, come sal com ela, ou seja, faz refeições com ela, está mais próximo dela, né? Você vai conhecer a pessoa. Foi o que Cristo fez, chamou as pessoas para conviverem com Ele, conhecerem Ele, só depois deu a eles autoridade para pregar, expulsar demônio e curar as pessoas. Mas Cristo nos chama para conhecê-lo. Quando essa ordem é alterada, nós vemos, por exemplo, Jesus ressuscitando e aparecendo a alguns discípulos no caminho de Emaús. E quando aparece lá no caminho de Emaús para essas pessoas, a Bíblia diz que essas pessoas estão tristes, elas estão murmurando, e Jesus pergunta para elas: o que está perturbando a alma de vocês? Eles dizem: só você que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias aqui em Jerusalém? E Jesus, como que realmente não soubesse, diz: o quê? Quais foram tais acontecimentos? E eles começam a relatar: olha, deixa eu contar para você. Houve um homem chamado Jesus, de Nazaré, varão aprovado por Deus, em palavras e obras. E inclusive nós esperávamos que ele fosse o Redentor, o Salvador. Ele disse até que voltaria. Hoje já é o 3º dia, mais nada. E aí a Bíblia diz, então, Jesus começa a expor as Escrituras para eles, falando para eles a respeito do Messias, que está mencionado em todas as Bíblias, desde Gênesis até Apocalipse. E aí, a Bíblia diz que esses discípulos convidam a Jesus a entrar na casa onde eles iam parar, fazer refeição, e quando Jesus pega o pão, parte, dando graças, a Bíblia diz então que os olhos do entendimento deles são abertos, e aí o Senhor desaparece. Em outras palavras, nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ainda nos chama para comer com Ele. Ele espera que nós venhamos comer sua palavra, gastar tempo comendo. Você sabe que é chato demais você comer junto com alguém que é apressado para comer, no instante levanta da mesa e vai embora? Não é feio? Nem até mal educado. Me ajude, minha senhora, não é? É mal educado mesmo, alguém senta para comer, come, parece um cavalo, a última refeição da vida, vai sentar na cadeira elétrica, misericórdia, meu Deus, come, levanta e vai embora. Você, misericórdia, meu Deus, parece que vai tirar a mãe da forca, né? Mas é maravilhoso você sentar à mesa com alguém para comer, come, conversa, vem uma sobremesa, né? Depois um cafezinho, não é verdade? E ainda no fim, ainda a pessoa ainda pergunta: vai querer um pouquinho de açaí? Você, isso, né? Gastando tempo, comendo, conversando, se conhecendo, não é assim, queridos? Jesus ainda está nos chamando para comer com eles, com Ele, amém? E como nós fazemos isso? Indo para um seminário, aonde vai nos fazer sentar e ouvir sobre Jesus Cristo, amém, queridos? Eu conheço uma história que é real, fantástica. Fiz o Rema, essa escola não se chamava ainda Rema, mas eu fiz ela em 1993 e 94, me formei. Minha irmã veio alguns anos depois, minha esposa fazia comigo, mas adotamos um bebê, e aí ela parou um pouquinho, voltou 2 anos depois também, mas enfim, aí eu fui numa noite ouvir a minha irmã que estava formando no Rema, e ela contou essa história, eu nunca esqueci. Ela disse que Deus havia mostrado para ela que o Rema era assim. Jesus Cristo tinha 12 discípulos, mas ele o dia, e de repente também aparece lá Moisés e Elias. Se você não sabe o porquê aparecer Moisés e Elias, Moisés representava a lei que Deus havia estabelecido para o povo de Israel, e Elias representava todos os profetas, as pessoas que vieram falando em nome de Deus, anunciando o Messias. Esses 2 homens, evidentemente já muito havia morrido, eles aparecem agora em espírito, naquela montanha, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, como que entregando para ele o bastão, agora dizendo:
Era como se Moisés dissesse: olha, eu entreguei o bastão para Elias, e agora Elias está entregando para você, agora é contigo, não temos mais nada a ver com isso. E naquele momento que há aquela transfiguração chamada, Jesus se transfigura, ele passa de ser uma pessoa comum, como qualquer outro, agora é um ser de luz tão poderoso que a luz que emana dele, o sol é pouca coisa, e a voz de Deus fala dos céus, dizendo: esse é meu filho amado, daqui por diante ouça ele. A Bíblia diz que Pedro fica tão abestalhado, fica doido, querendo construir ali 3 tendas, né? Isso é uma coisa que se explica no Rema, não vou entrar em detalhe, depois você vai, quando estiver na sala de aula, você vai saber por que Pedro falou isso. Mas enfim, depois Jesus, que se transfigura, ele fala para os seus discípulos: vamos descer, e não conta isso para ninguém até agora. Então minha irmã falou que o Rema é assim. Nosso Senhor, Ele é o Senhor de todas as pessoas que estão congregando nas igrejas. Ele é o Senhor de todos que estão na Congregacional, na Batista, na Adventista, no Verbo da Vida, enfim, Ele é o Senhor de todas as igrejas. Mas tem alguns, irmãos, assim, sabe, que são mais esfomeados pela palavra de Deus. Tem uns que estão lá, estão confortávelzinhos, estão contentes, eles estão saciados, eles não querem mais não, quer mais um cafezinho, quer mais não, quer uma coisinha, não quero não, quer um pouquinho, não quero não, já comi demais, tem muita, a mesa é farta, não, mas estou tão bem aqui. Tem uns crentes que é assim, sabe, melindroso para comer, mas tem outro não, quanto mais você bota na mesa, mais ele: venha a nós, né, venha a nós, o vosso reino nada, né, mas ele come feito um pedreiro de final de semana, não é verdade? E é estes pedreiros esfomeados que Jesus ama. E aí, você sabe o que ele vai fazer? Quando ele nos leva, chama para perto, ele também vai nos levar para um lugar mais alto. Ele vai nos levar para um lugar mais alto, é um lugar na mais intimidade. Por isso o Rema vai chamando as pessoas em todas as igrejas, em todas as denominações. Ele está com fome, vem se alimentar mais da palavra. Vem, e se vem, aí Cristo mesmo toma pela mão, leva para um lugar mais alto, e estando nesse lugar mais alto, o que faz nosso Senhor Jesus Cristo se revela agora na intimidade. Você não vai conhecer Ele apenas como um personagem histórico, você não vai apenas saber que é um personagem bíblico, não, você vai se relacionar com Ele de uma profundidade, de uma intimidade tão grande, você vai se constranger de estar na frente dEle, de tanto amor, de tanto querer que Ele nos quer. Você vai ficar constrangido, e Ele vai se revelar claramente. Ele vai mostrar para nós qual é o seu caráter, qual é a sua vontade, começando pela sua bondade, por sua rica misericórdia, o seu perdão incomparável. E aí, o que vai acontecer é que depois que a gente compreender essa revelação, irmão, nunca mais nós seremos os mesmos. Amém? Na história lá, depois de Pedro, mesmo tendo visto tudo isso, a transformação, a transfiguração, a voz de Deus pessoalmente falando, Pedro ainda queria ficar lá. Assim acontecia comigo, pelo menos comigo aconteceu, com minha esposa, alguns que eu ainda converso, digo: se lembra que você, quando acabava a aula do Rema, você não queria ir para casa? Não é? Ficava o vigia. Cadê seu Geraldo? Seu Geraldo faz o trabalho dos vigia lá na igreja, né, seu Geraldo? Ficava o vigia dizendo: gente, vamos embora, eu vou apagar as luzes. A gente, não é assim, não quer ir embora mais não, a gente quer ficar lá. Meu Deus do céu, acabou a aula, meu Deus, final de semana, daqui que chega segunda-feira, você quer estar de novo na companhia de Jesus, você quer estar de novo, outra revelação, é novo professor, 24 matérias, meu Deus do céu, cada um professor passa até 15 dias em sala de aula, e nós ficamos assim. Mas eu lembro que minha irmã encerrou dando esse exemplo, dizendo: mas Jesus disse para Pedro, Tiago e João: não vamos ficar só aqui no monte da transfiguração, não vamos ficar para nós só com essa revelação, vamos descer, porque as multidões estão precisando de nós agora. É por isso que esses que fizeram o Rema estão aqui hoje oferecendo a você que não fez o Rema ainda. Eles desceram da revelação, eles desceram daqueles encontros íntimos com Jesus, maravilhados, né, irmãos?
e hoje estão aqui dizendo a todo mundo: venham estudar no Rema, sua vida nunca mais será a mesma. Isso não é apenas um chavão, meu irmão, não é uma frase de efeito, isso é uma realidade, é um testemunho que todos nós damos. Amém, queridos? Então eu já fiz a propaganda bem demais do Rema, né? Vou precisar falar sobre o assunto. O Rema ministra 24 matérias em 2 anos, como já foi bem informado aqui, e uma dessas matérias chama-se Justiça de Deus, tá? Por que é tão importante estudar, compreender sobre a justiça de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o que significa a palavra justiça. Preste atenção para você não perder. Justiça, segundo o dicionário, é uma ideia que é central na Bíblia. Justiça é um tema central na Bíblia, desde os Salmos. Você já ouviu falar sobre o justo, a justiça, o trono de Deus. A base do trono de Deus é justiça e verdade. Então, a justiça, irmão, também significa igualdade perante a lei. Justiça significa a legalidade de algo ou de alguma coisa. Significa também a legitimidade e a retidão. Resumidamente, justiça é isso. E por que estudar a justiça, irmão? Porque compreender sobre a posição de justo diante de Deus é algo que o diabo, o inferno, tem trabalhado ferozmente, ativamente. Ele tem lançado fake news desde o Éden, propaganda falsa. Ele tem pago algumas emissoras aí de TV só para enviar mentira, falsidade. Qual é? A primeira fake news que o diabo lançou lá no inferno, e até hoje está valendo, foi dizer a Adão e Eva que eles eram inferiores a Deus. Eles não eram nada, eles eram verme, pó, lama, pó e bichinho de Jacó. Foi isso que Satanás disse. Ele falou para aquele casal que a Bíblia diz que Deus os constituiu como gestores da terra. Eles são, irmãos, as pessoas responsáveis por governar a terra. Eles eram a autoridade que estava sobre eles era tão grande que a sua Bíblia diz que Deus passa com todos os animais diante de Adão só para ver qual era o nome que Adão dava. Já parou para pensar nisso? Que não foi Deus quem pôs o nome nos animais? Você também já notou que vaca tem cara de vaca? Não é não, filho? Olha, uma vaca é uma vaca. Não tinha outro nome melhor para dar, não. E burro? Olha a cara desse burro. Tem cara de burro. Pois bem, foi Adão quem deu. Foi a sua Bíblia quem diz. E Deus faz passar todos os animais que havia criado para ver qual era o nome que Adão dava, que o homem dava a cada um deles. Que autoridade é essa? Que posição é essa? Que governo é esse, meu Deus do céu? Que Deus entregava a autoridade, delegava a missão, a tarefa e via cumprido. Mas o diabo chega com uma mentira dizendo: não é bem assim não, Deus tem mais coisas escondidas, vocês são muito pequenininhos, vocês são pó, vocês não são ninguém. E o que fez essa fake news? Levou os homens a querer serem realmente mais do que Deus, superior a Deus. E quando eles transgrediram o mandamento de Deus, eles se tornaram escravos daquele que deu a ideia. Satanás lançou a ideia, como diz num dito popular, deu corda e a pessoa comeu corda, e ao comer corda morreram espiritualmente. E aí a Bíblia diz, resumidamente, irmãos, que daquele dia em diante Adão e Eva passam a gerar filhos e filhas conforme agora a sua imagem e a sua semelhança, de homens descaídos, de homens desligados, pessoas desligadas de Deus, pessoas sem mais vontade de buscar Deus, sem sentimento nenhum um pelo outro jamais. O amor esfriou, a maldade aumentou, a criminalidade estourou, coisa que Deus não criou. O mal, o crime, nada disso foi criado por Deus, tudo entrou pelo pecado. E consequentemente, quanto mais os homens pecam, mais se afastam de Deus.
Quando você lê sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, você vê os homens dizendo assim: venhamos todos nós aqui, vamos nos ajuntar, já que falamos toda a mesma língua, temos o mesmo propósito, a mesma intenção, vamos construir uma cidade. Por que construir uma cidade? Era como se dissesse assim: olha, nós vamos nos proteger uns aos outros, nós prometemos nos guardar uns aos outros, nós vamos viver bem, nós vamos trabalhar, dividir tudo, vamos enriquecer, possuir muita coisa, e nós mesmos vamos construir nossa religião. A nossa religião nos levará a Deus. Vamos fazer uma escada, uma torre, e essa torre entre os céus adentro. É como disse já Zagalo há algum tempo: Deus vai ter que nos engolir. A primeira religião criada na terra, a Torre de Babel, onde os homens, por suas obras, eles querem, porque querem, entrar no céu. Mas vocês conhecem a história que o próprio Deus veio ver a cidade que eles construíam, a torre também, e confundiu a língua deles e os espalhou na face da terra. Estão comigo, queridos? Com isso, Deus estava querendo dizer assim: olhe, não é pelo esforço humano, não é por sua bondade, não é também por sua religiosidade. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca matei, nunca menti, sabe, meu querido? Então eu acho assim que eu nem preciso nem para a igreja, nem tampouco para a escola, porque Deus certamente deve ter um lugar para mim. Essa é outra fake news do diabo, outra mentira que o diabo vem espalhando há muito tempo. Quando a gente fala para as pessoas, né, vamos à igreja, não preciso não gosto muito não de igreja não, eu tenho minha religião em casa, faço minhas orações, eu faço minha reza, falo aqui com Deus, faço assim, pronto. Mentira, vive por uma mentira, vive por um fake news. E o mesmo Deus que vinha toda a tarde conversar com os homens, ainda é o mesmo Deus que está buscando os homens, chamando os homens. E infelizmente, assim como Adão e Eva se escondiam atrás de desculpas, ainda encontramos pessoas do mesmo jeito, dando desculpa. Domingo que vem eu vou. Não, essa semana eu vou ver se posso. Vamos fazer o rema. Rapaz, deve ser caro, né? Não, é tanto. Vige nosso Senhor Jesus Cristo, isso tudo, e tem que cobrar para aprender a palavra de Deus. Eles sempre têm uma desculpa, se escondem atrás de desculpa. Essa escola é uma escola internacional, é uma escola também interdenominacional. Qualquer pessoa de qualquer denominação pode estudar. Mas sabe que os professores, modéstia à parte, são muito bem pagos. Eu moro aqui em Campina Grande, eu dou aula aqui em Campina Grande, nas 2 unidades, mas eu viajo o Brasil inteiro. Eu estou aqui dando aula, acaba daqui a 15 dias, minha passagem já está comprada para eu ir para Macapá. Atravesso o Brasil, quase o país inteiro para ir dar aula em Macapá. Você acha que é barato as passagens para Macapá? Não é. E quem paga? Hospedagem, um salário, porque a minha mulher bonita é cara também. Ela não é só bonita, ela é cara. Então precisa a escola pagar muito bem ao professor. Aí 15 dias o professor vem embora de Macapá, já tem outro lá do Rio de Janeiro que tem que ir para Macapá. Quem paga as passagens aéreas? Quem hospeda? Quem alimenta? Quem paga? O aluno da escola. É uma escola de excelência, com professores qualificados, ensinando uma palavra de excelência, qualificando outros para ensinar aos outros. É por isso que quem estuda no Rema fica com essa cara de bobo. Você vai falar com o pessoal do Rema, qualquer coisa que falar, ele já está... Parece que é tudo rico, né? Outros até pensam assim: eu acho que esse povo do Rema tem até um rei na barriga. Parece não, tem mesmo. Não é não, meu filho? Então, você conhece essa história. Eu resumi o pecado, a queda do homem. Com a queda e com o pecado, então o homem passou a ser chamado de indigno, injusto, incapaz. Por isso o homem criou uma religião, que a religião é eu e você se esconder atrás das nossas obras, mas por dentro a gente está nu diante de Deus. Mesmo Adão tendo cozido vestes
feito roupas para si, para ele e Eva chegarem na presença de Deus, na hora que Deus falou com eles e disse: onde vocês estavam? Quando a voz de Deus falou, irmão Assis, não tinha como os homens mais agora se esconder atrás das suas obras. Adão teve que dizer: ouvi tua voz, bateu um medo tão grande em mim, porque eu vi que eu estava nu. É assim que a religião, irmão, ela vai dizer quando você encontra o Cristo real, o Jesus verdadeiro, a palavra revelada. Todas as nossas obras, todas as nossas religiosidades, sabe, tudo cai por terra, tudo se desfaz diante do Cristo vivo. E Ele nos quer assim, Ele nos conhece desde a origem. Ele estava no princípio, o Cristo com o Pai, nos fazendo o boneco de barro, primeiro molde para todos os homens serem criados na terra. Estava lá, Ele nos conhece na intimidade. Minha Bíblia, sua Bíblia mostra muitos fatos, muitos acontecimentos, entre eles, João capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um homem paralítico num tanque, há 38 anos estava naquela situação, e Jesus chega lá e a Bíblia é clara em relatar, Jesus vendo a condição daquele homem, sabendo que estava assim há muito tempo. Olha que coisa fantástica, a Bíblia diz que Jesus não só via, como sabia a condição das pessoas. São muitas as vezes que a Bíblia fala que Jesus está numa casa, e há alguém lá incrédulo, tem alguém lá, irmão, naquela casa que está murmurando, está fofocando, fuxicando: oh, camarada aí não é de Deus não, se fosse de Deus, essa mulher que está aí beijando os pés dele, rapaz. E a Bíblia diz que ele dizia: o que vocês estão pensando aí no vosso coração? Ele nos conhece, mais do que nós mesmos, e Ele não nos julga, Ele nos chama para nos ensinar sobre um presente que Deus já nos deu, e que muitos de nós ainda não recebeu. Esse presente, irmãos, está na palavra de Deus, e eu quero que você, se possível, veja comigo. A Bíblia vai dizer assim: os que receberam a abundância da graça, está em Romanos 5,17. Romanos 5,17, a Bíblia diz assim: se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, dominou a morte. Eu vou esperar você abrir sua Bíblia, eu vou contar até 100 para você achar, tá? Romanos 5,17. Vamos lá, vou contar até 100. 99, 100. Já foi. Achou? Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um, falando de Adão, ofensa, transgressão de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais, digam comigo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, estes reinarão ainda enquanto estiverem vivos, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você percebeu o que a Bíblia está dizendo para você? A Bíblia está dizendo assim, resumidamente, diz: olha, escute, por causa da transgressão, por causa do pecado de uma pessoa, a morte entrou nesse mundo, e com a morte veio também a opressão, e os homens, desde o dia em que a morte, o pecado, Satanás entrou nesse mundo, os homens foram oprimidos, os homens foram tornados escravos do pecado e do diabo. Consequentemente, os homens eram como todos aqueles que viveram no Egito, escravo, trabalhando feito burro de carga, só para dar de comer, a ração para a sua família, não tem uma casa boa, não tem transporte, nunca pensou em ter roupas melhores. Era assim o povo de Israel. Aquilo é uma figura do que Deus em Jesus Cristo fez conosco, todos os cristãos em todo o mundo. Nós éramos assim, mortos espiritualmente, oprimidos pelo diabo, ele lutando, batalhando na nossa mente, nos condenando, nos julgando, oprimindo, dizendo: você não é nada, você não é ninguém, você sente essas coisas, você pensa essas coisas, você deseja essas coisas proibidas. Como você pode dizer que você é santo? Como você pode dizer que é discípulo de Cristo, se você é um pecador por dentro? Quem não te conheça, que te compre. O diabo diz assim com a gente.
Você é falso, mentiroso, tem vida dupla. E sabe o que vai acontecendo conosco ao longo dos tempos? Essa consciência vai nos convencendo. É verdade, eu sou assim mesmo. Eu já disse tanto que não faria mais aquilo, eu fiz de novo. Misericórdia. Se o Senhor puder me perdoar mais essa, Jesus. Oh, meu Deus, eu disse que não ia ver essas coisas, vi de novo. Oh, meu Deus, eu disse que não falaria, falei de novo. Eu disse que nunca mais cederia para aquilo, cedi de novo. E o diabo chega rapidinho, diz, é isso mesmo. Você não presta, não serve para nada, não serve para nada. Sabe qual é a melhor solução? Acaba com a vida. Olha, se você acabar com a vida, acaba essa angústia, acaba essa tristeza. E você mesmo sabe que assim, você não é nada nem ninguém, porque ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te chama de meu amor. Isso só aconteceu comigo ou aconteceu com algum de vocês também? Só comigo, né? Então orem por mim, meu filho. Gente, ore por mim, pelo amor de Deus. Todos nós já sofremos um dia com essas acusações. E elas não vêm de Deus. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim, vou repetir, sabe? Porque a morte um dia entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Esse pecado passou a todos os homens, essa morte, essa opressão passou a todos os homens, porque eles pecaram. Mas aqueles que recebem a abundância da graça e recebem esse presente chamado de dom da justiça, estes agora passam de escravos para reinar. Eles passam de oprimidos agora para pessoas que são confiadas por Deus a fazer a obra na terra, são representantes dele aqui agora. O apóstolo Pedro chega a dizer para nós, olha irmãos, esse evangelho que nos salvou, essa boa notícia de que Deus não está irado conosco, esta boa nova de que o Senhor nos tem um presente que nos justifica, que nos coloca numa posição onde Adão perdeu no princípio. Pedro diz, este evangelho, os anjos anelam pregar ele, falar dele, mas não pode. Por que Deus não permite que os anjos saiam pregando sobre os céus? Afinal de contas, eles estão lá, meu irmão. Eles conhecem a Deus cara a cara. Por que os anjos não vêm pregar para nós? Porque Deus deu essa incumbência a nós. Porque os anjos nunca pecaram. Estes anjos que estão com Deus nunca caíram. Então, o que Deus faz para provar seu grande amor, e que realmente é um presente. Meu irmão, vou falar bem claro aqui para vocês. Presente mesmo é aquele que você não espera nunca da pessoa. Não é verdade? Presente que deixa você constrangido, deixa você assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Jesus, olha, eu estou morto de vergonha, falei mal daquela irmã, misericórdia. E a irmã comprou um presente chique, caro, eu estou aqui, olha, arrasado. É ou não é? Presente que assim, rebenta conosco. É quando a gente não está esperando de onde vem. E vem exatamente de onde a gente jamais esperava. Pois é assim que Deus faz conosco. O apóstolo Paulo diz assim, sabe de uma coisa? O amor de Cristo, ele nos constrange quando a gente entende isso. Um justo morreu por todos os injustos. Quando Adão pecou, um pecador destruiu toda uma humanidade. Mas um justo agora vem e inverte o papel. Por um ato de justiça, um justo justifica a quem crê, a quem recebe esse presente, que chama-se abundância da graça. Por que a Bíblia fala em abundância da graça? Porque diz que o pecado em nós, ele abundou, mas a graça super abundou. Estão comigo, queridos? Então, por que temos que estudar justiça? Por que precisamos tanto compreender a justiça? Eu quero ler rapidamente aqui e dizer para vocês por que precisamos estudar a justiça. Em primeiro lugar, um dos motivos para a gente estudar sobre a justiça é que a justificação de Deus em Cristo Jesus é o tema central de todo o Novo Testamento.
Se hoje à noite você se decidir a estudar o livro de Romanos, você vai ficar impressionado quantas vezes você vai ver a frase: justiça de Deus, justificados em Cristo, nele, por ele, pelo qual, em quem. Tudo isso são frases que falam sobre a justiça de Deus. Eu posso citar alguns rapidinho para você, você não precisa abrir a Bíblia. Diz assim, Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o apóstolo Paulo, um homem que assassinou mais ou menos 2.000 pessoas, que um dia teve um encontro com esse Jesus Cristo vivo, e que Paulo esperava, ainda como Saulo, esperava que aquele Cristo vivo, naquele encontro, fosse decapitá-lo, fosse matá-lo. Afinal, Saulo estava perseguindo os crentes, e Jesus toma as dores dos crentes quando ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Saulo não perseguia Cristo, ele perseguia os cristãos. Mas Jesus, meu irmão, ele toma a frente. Ele não gosta não que mexa nos crentes dele, não. Nos filhotes dele, meu filho, não mexe não, porque ele se levanta e ele vem como o sol da justiça. Ele vem pesadão, pesadão, pesadão sobre aqueles que se acham grandão para oprimir os crentes. Não brinca não. Saulo foi com a cara no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu acho que naquele instante Saulo pensou assim: estou indo, gente, tchau. Quem sabe numa próxima reencarnação aí a gente se encontra, né? Mas aí ele ouve uma voz diferenciada, uma voz que não veio para julgar, mas que veio para salvar. Saulo ouve a voz dizendo assim: eu sou Jesus a quem você persegue, mas se levante. Você sabe o que significa se levante? Nunca nenhum condenado, nunca ninguém pego com a mão na massa, com o roubo na mão, ninguém em guerra, no meio de guerra, numa feroz batalha, foi pego assim, e a pessoa diz assim, depois que ele caiu, enquanto estava lutando, se levante, fique na minha presença, não vou matar você. Nunca aconteceu. Se cair, pior ainda, meu filho, porque a morte é mais rápida. E Saulo imaginava que na queda que ele teve, o Senhor poderia pisoteá-lo, só pisar e esmagar como uma barata. Mas ele ouve uma voz que constrange ele quando diz: levante-se, entra na cidade, depois eu falo com você. Em outras palavras, o que estava acontecendo é que Jesus estava dando mais uma chance para aquele homem que era hiper pecador. Sabe que Jesus está lhe dando essa chance hoje à noite. Não importa a transgressão, o mal, o crime que você tenha cometido, Ele não te julga, Ele não te condena, porque ainda hoje Ele é Salvador. Agora, tem um dia marcado que Ele voltará, e voltará como juiz. Aí não haverá advogado, não haverá quem defenda, ninguém poderá mais defender. Hoje Ele chama porque Ele é o advogado, Ele hoje é o defensor. Ele hoje é a oferta que Deus aceitou pelos nossos pecados. Ele hoje é o próprio sacerdote que recebe a nossa confissão e leva para Deus e diz: Pai, eu paguei a conta deles. E se você hoje à noite quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber esse presente da justificação, eu queria ver sua mão direita levantada para eu orar por você. Se tem alguém nessa noite aqui, eu não conheço todos vocês, mas você nunca aceitou Jesus, e você está ouvindo hoje que Jesus quer tirar essa condenação, quer tirar esse peso de sobre os seus ombros, quer tirar essa tristeza, essa angústia, sabe esse vazio que está aí dentro? Só quem tem a chave para entrar aí é Deus, e Ele pede permissão para entrar no seu coração. Você quer que Ele entre hoje aí? Se você diz sim para Jesus, levante sua mão para eu saber. Eu quero orar por você. É o primeiro passo. Você aceita Cristo, é salvo, seus pecados são perdoados, e aí uma outra coisa acontece que eu preciso te dizer, é que essa posição de justiça, ela é instantânea. Acontece imediatamente assim que você recebe Jesus como Senhor e Salvador.
Não é uma coisa que você vai conquistando ao longo do tempo. Não, vou amadurecendo, vou me preparando até eu me sentir justo. Não é uma coisa que você sente. Porque a justiça, irmão, é um ato divino. Você nasce de novo, aceita Jesus, imediatamente Deus já diz que você está justificado. Como que isso acontece? A Bíblia diz assim em 2 de Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o Pai já fez dele pecado, para que agora eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você não poderíamos pagar pela nossa conta, mas Deus pagou a nossa conta, sacando o último cheque do talão dele, que foi seu filho, e preencheu com um valor maior que o diabo cobrou, porque o diabo era o nosso dono, e cobrou alto, dizendo para Deus: quer comprá-los? É caríssimo a salvação deles, nenhum homem pode comprar. Satanás sabia disso. Nenhum pai, nenhuma mãe, mesmo dando o seu sangue, dando sua vida, não comprava a salvação, o resgate de um ser humano. Mas o que fez? Por que não comprava? Porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Um pecador não pode comprar outro pecador. Assim como o sangue de bodes e touros que foram mortos desde os tempos de Moisés, desde os tempos de Abraão, nunca justificou ninguém. Só fazia cobrir os pecados, mas o ano que vem era um acúmulo de pecado. Mas Cristo Jesus, a Bíblia diz, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele também ele ressuscitou para a nossa justificação. Está vendo quantas vezes nós vemos sobre justiça, justificado, justo, justificação na Bíblia? São muitas as vezes, porque esse é um tema que percorre toda a Bíblia, e eu e você precisamos compreender isso, porque se você não sabe que a sua conta já foi paga, você vai ficar toda a vida sendo iludido pelo diabo. Você é fraco, você não pode. Quem é você para orar? Chama o pastor, chama a pastora, chama os irmãos, mas aqueles que cospem fogo, aleluia, aleluia. Mentira de Satanás, é mentira do diabo. No instante que você nasce de novo, você se torna filho, e ao se tornar filho, você também se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A autoridade que Adão perdeu lá no Éden, ela é restituída a todo que nasceu de novo, a qualquer pessoa. É por isso que a gente encontra alguém que nasceu de novo mês passado, está na sala de aula no Rema, e já está expulsando demônio, e crente de 30 anos na igreja fica dizendo: como é que pode uma coisa dessa? Pode, porque o entendimento chegou, a compreensão chegou de que ele agora sabe: não sou mais um escravo. Você cantou essa música: eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus. É verdade. O medo de que o diabo nos acuse, o medo de que o diabo passe na nossa cara nossas falhas. Alguém já disse que Martinho Lutero, o grande reformador da Igreja Católica, Martinho Lutero acordou certa madrugada com o próprio Satanás fedendo a enxofre nos pés da cama dele. E Satanás disse para ele assim: você anda pregando que você é justo? Que você não precisa mais das indulgências de missa, de reza? Que você não precisa mais adorar imagem de escultura? Você anda pregando que você é justo? Deixa eu mostrar aqui o que eu sei a seu respeito. E o diabo mesmo começou a escrever na parede todos os pecados de Martinho Lutero. E quando chegou aqui embaixo, o diabo olhou para ele e disse: você ainda é justo? Olhe para isso, tudo que você praticou na sua vida. E Martinho Lutero disse para o diabo: acabou? Então faz o seguinte, escreve também aí embaixo: mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Foi dizer isso e o bicho sumiu para nunca mais voltar. Quando você sabe o que Deus fez por você, você não tem mais medo do diabo. Eu conheço crente que nem menciona o nome diabo. Eu sei que aqui em Campina Grande não tem isso não, né? Lá em Petrolina encontrei alguns lá, uns crentes que diziam para mim assim: pastor Janderson, pastor, o Dedé
Está fazendo a maior bagunça lá em casa. Eu digo, quem, meu filho? Dedé, pastor. Como é, meu filho? E ele ainda falava baixinho assim, calma, pastor, aqui baixinho. O Dedé, pastor, tá? Queria que o senhor fosse orar lá em casa. Eu digo, Dedé? Pastor, o diabo. Eu digo, você ainda tem um apelido carinhoso para ele? Ele está fazendo uma bagunça na sua casa, você ainda dá um apelido carinhoso para ele, Dedé. Quando você tem a consciência do que Deus fez por você, aí, meu querido, o medo vai embora. Outra importante, porque é importante estudar sobre a justiça, é que a justiça coloca o homem agora regenerado perante Deus em uma posição em que ele é aceito, porque ele foi regenerado. Deus não fez uma restauração apenas em nós, irmão. Ele nos gerou de novo. Eu vou dizer isso de novo. Tem pessoas que pensam, Deus fez um remendinho em mim, sabe, irmão? Deus fez um consertinho em mim, assim, eu tinha só umas falhinhas aqui, ele fez uns remendinhos, está tudo bem. Não, meu irmão, ele nos faz de novo, ele gera de novo, porque se ele não nos gerasse de novo, nós não poderíamos receber o título que diz assim, quem está em Cristo é uma nova criatura. É alguém que foi gerado de novo, porque só sendo um gerado de novo, que as coisas velhas já passaram, e tudo para você agora é novo, por causa da justiça. Sem a justiça, como eu já disse, não pode haver paz com Deus, não pode haver paz na vida. Mas Romanos 5 diz que já fomos justificados, e pela fé, e isso agora traz paz. A justiça é fundamental para viver uma vida de autoridade espiritual, como eu já disse, a de Martinho Lutero, um homem que aprendeu sobre a justiça de Deus na Bíblia católica, e nunca mais foi o mesmo, até a igreja católica ele abandonou, quando compreendeu que na própria Bíblia dele dizia que nós não precisamos ser mais verme, nos arrastar, mendigar a Deus alguma coisa, algum favor. E por último, e não menos importante, irmão, são muitos a forma de a gente compreender a justiça. Justiça é um assunto vital para a gente compreender o caráter do nosso Deus. Sabe que tem gente ainda hoje que tem medo de Deus? Porque nós fomos ensinados assim. Eu não sei se você veio do berço católico, como eu vim, mas minha mãe dizia para mim, se você pecar, se você errar, olhe, a mão de Deus. Aí, pensando que você não tem medo dos castigos de Deus não, menino. Então nós sempre ouvimos falar sobre os castigos de Deus, as punições de Deus, mas quando você lê a Bíblia, por exemplo, no Salmo de número 11, verso 7, eu tenho ele aqui rapidinho, eu digo, diz assim, o Senhor é justo, e Ele ama a justiça, por isso os retos vão contemplar a face dEle. Eu vou dizer de novo, porque o Senhor é justo, e Ele ama a justiça, os retos vão contemplar a face do Senhor. Esse versículo tão pequeno resume o seguinte, nenhum ser humano jamais poderia chegar diante de um rei, olhar nos olhos de um rei, naturalmente falando, a mãe de Salomão, escute isso, a mãe de Salomão, para entrar um dia na presença dele, pastor, teria que marcar uma audiência, marcar um dia, avisar quando ia lá, e tinha que antecipar o que era o assunto, seu Geraldo. A mãe do rei Salomão. E se alguém se atrevesse, porque é primo, porque é sobrinho, porque é mãe, de entrar na presença de Salomão, os homens da guarda de Salomão, imediatamente já os matava. Podia ser o pai, a mãe, o irmão, quem fosse, até o próprio filho de Salomão. Ninguém entra na presença do rei sem que ele autorize. Então, se diante de um homem natural, é essa exigência toda, vocês sabem disso, ninguém pode chegar na presença do presidente do nosso país, do presidente da Rússia, dos Estados Unidos, ninguém chega lá apenas dizendo, queria falar com o senhor, ninguém pode, filho, tem que marcar a hora, não é verdade? Por causa da segurança que existe, por causa da autoridade que aquele homem representa, ele é o governante de um país. Então, diante de Deus, ninguém jamais pôde chegar lá. Ninguém pôde chegar lá. Por quê?
porque não tem permissão, não tem autorização para isso. São pessoas indignas de estar na presença de um rei natural. Mas Deus, que é soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, Ele diz assim, a Bíblia diz, Ele é justo. Ele ama tanto a justiça, que Ele vai tornar pessoas pecadoras, indignas, incapazes, em pessoas retas, justas, para que essas agora possam contemplar a sua face. Por isso a palavra diz que agora é aberto um vivo e novo caminho para nós. Nós não precisamos mais de intermediário, nós corre para o colo de papai, meu filho. Não tem esse negócio de marcar a hora, tem esse negócio de ligar, será que ele vai atender essa hora? Tenta, hoje à noite, com essa consciência de ser justo. Eu sou justo, eu fui justificado, não pelas minhas obras, não importa o que eu fiz, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, já me purificou de todos os meus pecados. Você tem coragem de dizer isso hoje à noite? Repita, dizendo assim, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, já me purificou de todos os meus pecados. No dia que você confessa isso, meu filho, o selo de justificado acaba de ser, colocado no seu espírito. E o diabo que se exploda agora, porque ele não vai mais poder fazer nada contra você, se você tiver isso também na sua consciência. Amém, queridos? Então eu quero agradecer a todos vocês, em especial você, pastor, e você, minha irmã, pelo convite de estar aqui. Como foi avisado, é apenas um cafezinho sobre o Rema. Não posso falar muito, porque senão não terá graça de vocês ser meu aluno este ano aqui no Rema. Nós temos 2 unidades Rema Brasil. Uma aqui próximo de nós, na nossa igreja sede, Igreja Verbo da Vida sede, aqui próximo do Meninão, na Floriano Peixoto, e temos outra no bairro do Tambor, na entrada ou na saída do distrito, né, dos mecânicos, podemos por assim dizer, tá bom? Lá na igreja do pastor Isaías Tavares. Se você escolher uma dessas 2 escolas, esse ano ainda também eu vou dar aula para você. E garanto que eu ainda te conto uma piada nova. Deus abençoe você. Pastor, por favor.